Neide Ribeiro. Bem-vindos ao nosso jornal desta segunda-feira, 8 de fevereiro. A marcar a atualidade está Angola, onde continuam as trocas de acusações entre as autoridades, a oposição e a sociedade civil, no contexto de violência que manchou há uma semana o Cafunfo na Lunda Norte. A junta militar birmanesa decretou esta segunda-feira a lei marcial após sucessivos protestos e uma greve geral em curso que está a paralisar o país para denunciar o golpe militar da semana passada. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Angola continua a troca de acusações entre as autoridades, a oposição e a sociedade civil a propósito da violência que manchou há uma semana o Cafunfo na Lunda Norte. Um grupo de deputados da UNITA, a principal força da oposição no país, abandonou a entrada da vila do Cafunfo, afirmando que, apesar do impedimento e ditadura das autoridades, o trabalho foi realizado no local. Já o Bureau Político do MPLA, partido no poder, criticou hoje as vozes que se levantaram precipitadamente, entre elas a UNITA, para acusar as autoridades de terem cometido um massacre contra supostos meros manifestantes. Avelino Miguel, em Luanda, tem mais informação. Os confrontos na localidade de Cafunfo, região da Lunda Norte, rica em diamantes, continuam a marcar a atualidade angolana. Uma semana depois dos confrontos entre a polícia e manifestantes, a troca de acusações entre o maior partido da oposição, a UNITA, as organizações da sociedade civil, a Igreja Católica e o governo, sobre o chamado massacre de Cafunfo, domina a atualidade política. Sem um inquérito independente sobre a ocorrência exigido pelos partidos da oposição, organizações da sociedade civil e Igreja Católica, os debates sobre o tema continuarão a animar o cenário político angolano nos próximos dias. Angola vive uma grave crise econômica e financeira. O aumento da miséria da população e do desemprego cresce a contestação do governo do presidente João Lourenço, que enfrenta um movimento reivindicativo juvenil nunca visto desde a independência de Angola em 1975. No último fim de semana, novas manifestações foram protagonizadas em várias regiões do país, incluindo a principal praça política, a província de Luanda. Avelino Miguel, Luanda, RFI. A Frente de Libertação do Estado Cabinda, FLEC, anunciou hoje o fim das relações e contactos com a presidência e o governo português por intencionalmente ignorarem o martirizado povo de Cabinda. Escrevem em comunicado, a organização anuncia igualmente a suspensão de todos os representantes em Portugal a partir de hoje, reafirmando ainda no documento a honra de Cabinda e do seu povo partilhar um passado e herança histórica comum com Portugal. Criada em 1963, a organização independentista dividiu-se e multiplicou-se em diferentes fações efêmeras, como a FLEC-FAC, a manter-se como o único movimento que alega manter uma resistência armada contra a administração de Luanda. Cabo Verde prepara-se para receber 108 mil doses da vacina AstraZeneca e 5.850 doses da Pfizer no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. Odair Santos, o nosso correspondente, dá-nos mais detalhes. As 108 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford e as 5.850 doses da Pfizer-BioNTech chegam a Cabo Verde nos próximos dias no âmbito da iniciativa COVAX. Em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que num primeiro momento os profissionais de saúde na linha da frente de combate à Covid-19 vão ser vacinados, mas o país continua a trabalhar para receber as vacinas. O país tem estado a trabalhar no sentido de ter acesso às vacinas. Este é um processo contínuo, serão provavelmente as primeiras doses de vacina que vamos receber e, na sequência, as outras doses também vão chegando, à semelhança do que acontece em outras partes do mundo, e os grupos prioritários vão sendo vacinados à medida que as vacinas vão estando disponíveis. O Diretor Nacional de Saúde disse ainda que o Governo vai confirmar com a iniciativa COVAX se será possível mais doses de vacinas nesta primeira fase. O Governo já anunciou que tem 15 milhões de dólares garantidos para implementar o plano de vacinação contra a Covid-19, que vai cobrir na primeira fase 95% da população de risco. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Praia 99.3 FM.
A junta militar birmanesa decretou hoje a lei marcial após sucessivos protestos e uma greve geral em curso que está a paralisar Myanmar. Os militares declararam a lei marcial em pelo menos 6 localidades, impondo o recolher obrigatório e proibindo reuniões com mais de 5 pessoas, bem como discursos públicos. Entretanto, o Reino Unido, a União Europeia e outros 19 membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas convocaram para hoje uma reunião de emergência para discutir a situação em Myanmar após o golpe militar. Também o Papa Francisco pediu a libertação rápida dos líderes políticos como um sinal de incentivo a um diálogo sincero pelo bem do país. Os militares puseram fim, no passado dia 1 de fevereiro, a uma frágil transição democrática ao instaurarem o estado de emergência por um ano e ao deterem Aung San Suu Kyi e outros dirigentes da Liga Nacional para a Democracia. Mais de 150 pessoas, entre deputados, responsáveis locais e ativistas, foram interpelados e continuam detidos, indicou a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos. Os Estados Unidos vão regressar como país observador ao Conselho de Direitos Humanos da ONU depois de, em 2018, o presidente Donald Trump o ter abandonado, acusando o órgão de ser hipócrita. Isabel Pinto Machado. Sabemos que o Conselho de Direitos Humanos da ONU é um órgão cheio de falhas, incluindo a atenção desproporcional que dá a Israel. Mas vamos reintegrá-lo porque sabemos que a maneira mais eficaz de o reformar e melhorar é trabalhar com ele ao nível dos princípios, disse o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Mark Kasair, numa reunião hoje por videoconferência. Os Estados Unidos revertem assim a decisão do antigo presidente Donald Trump, que em junho de 2018 anunciou a saída do país do Conselho de Direitos Humanos da ONU, designadamente devido à sua posição sobre Israel, tendo considerado este órgão hipócrita e que faz dos direitos humanos um objeto de brincadeira, disse Nikki Haley, a então embaixadora americana na ONU. Mas mesmo se os Estados Unidos insistiram na altura no facto de que continuariam a ser um arauto dos direitos humanos no mundo, esta decisão demonstrou a desconfiança de Donald Trump em relação aos organismos multilaterais, como foi a retirada do Acordo Climático de Paris, da Organização Mundial de Saúde ou ainda a estratégia de paralisia da Organização Mundial do Comércio. A França reforçou as medidas sanitárias para lutar contra as novas variantes de Covid-19 responsáveis pelo aumento de casos no país. A partir de hoje, quem testar positivo a uma das novas variantes é obrigado a estar em isolamento profilático durante 10 dias. João Matos. As autoridades francesas seguem de muito perto todas as variantes do coronavírus, como a britânica, para, se necessário, adotar um novo confinamento, ao mesmo tempo que reforçam as medidas contra as estirpes sul-africana e brasileira. Um reforço específico é previsto para estas duas variantes sul-africana e brasileira, menos dissipadas em território francês, mas potencialmente mais perigosas, explicou a Direção-Geral da Saúde. Uma nota distribuída ontem aos profissionais da saúde da Direção-Geral dava conta que a circulação das estirpes sul-africana e brasileira é hoje minoritária, mas as duas variantes apresentam um risco de fuga imunitária e vacinal. Apesar destas medidas específicas, a variante britânica continua a ser a primeira preocupação em França. As próximas semanas serão decisivas. A variante inglesa vai ditar a marcha a seguir, sublinhou o epidemiologista Arnaud Fontanet, membro do Conselho Científico que aconselha o governo. Para melhor acompanhar a evolução da variante britânica, todos os testes PCR passarão a ser reanalisados com uma técnica que permite rastrear a sua presença, mas também as variantes sul-africana e brasileira. No Reino Unido foi reduzido de grave para substancial o nível oficial de alerta para o terrorismo, porque o ritmo de ataques na Europa diminuiu, anunciou hoje o Executivo britânico. A decisão foi um resultado de uma recomendação do Centro de Análise Conjunta para o Terrorismo, que tinha subido o nível de alerta em novembro de 2020, após ataques na Áustria e em França. O nível do Reino Unido tem-se mantido em grave, o segundo nível mais alto a maior parte do tempo desde 2014. É o ponto final neste bloco informativo. Já a seguir, Paris, Lusofonia, hoje com Lígia Anjos.